Olá! Oi. Olá, boa noite! Tudo bom? Bem, Animada? ai, bastante. Falar de alguma coisa que a gente gosta é muito bom. É mesmo. Andréia, seja bem-vinda. A Andréia é a representante nesta live do Espaço da Alegria Cigana e ela vai falar um pouquinho dela, vai falar um pouquinho do espaço, ela vai se apresentar para a gente nessa live. Já tem 5 minutinhos, você quer esperar mais um pouquinho ou você já quer começar? Fica aí à vontade. Vamos começar falando. Eu vou falar um pouquinho de mim e um pouquinho do espaço. Acho que nesse tempo dá para as pessoas irem entrando, né? Tá bom, então. Então, Podemos começar. em primeiro lugar, boa noite a todos que estão aqui. Bom, eu me chamo Andréia, como a Cissa falou, estou representando hoje o Espaço Alegria Cigana, que é uma escola de dança que fica aqui na Zona Leste de São Paulo, pertinho do metrô Carrão, né? E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre os benefícios da dança. Qual que é a minha história na dança, né? Quem que é a Andréia? A Andréia, na verdade, é alguém que procurou a dança porque estava passando por um momento difícil, né? E aí procurou a dança como se fosse uma das últimas alternativas e se encontrou. Então, na verdade, para mim, a dança é muito importante. Foi importante e é muito importante. E é por isso que eu me sinto tão à vontade para falar desse assunto, né? Dos benefícios que a dança traz. Eu estou na dança já há 7 anos. Hoje dou aula, sou professora de dança cigana. E aqui no espaço, nós trabalhamos com várias modalidades. Então, tem a dança cigana, né? A dança cigana artística e suas vertentes. Tem dança do ventre, tem o flamenco, tem também o tribal, né? Tem o Roman Ravaz. A gente sempre tem aí alguma modalidade nova, porque depende muito do gosto da pessoa. Mas o que eu posso dizer é que qualquer uma delas, assim como qualquer atividade física, é benéfica, né? Para o corpo, para a mente da gente, ainda mais nesse período. Por enquanto, acho que assim, o que eu posso falar de apresentação nesse momento é isso, né? E aí fica aberto para que vocês quiserem falar. Andréia, as pessoas procuram bastante a dança aí no. Você sabe me dizer por quais motivos? Quais são, se são os mesmos motivos que foi o que você buscou a dança? Olha, boa parte sim, Cissa. Eu não sei se é o perfil do local, né? Porque assim, uma coisa importante para dizer e que eu gostaria de salientar é que a dança ela é democrática, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim, olha, eu não comecei quando era pequena, muita gente tem essa paixão pelo balé, não começou como pequena, então nunca mais pode fazer. Ou eu estou acima do peso, ou o que eu escuto muitas vezes, eu tenho duas esquerdas, dois lados esquerdos, duas mãos esquerdas, né? E aí as pessoas acabam se limitando um pouco. Então eu acho muito importante a gente falar que a dança, ela é democrática. A pessoa ela pode começar em qualquer idade, com qualquer modalidade que ela goste, inclusive o balé, porque tem balé para adultos, né? E também o que a gente percebe muito aqui no Espaço Alegria Cigana, lógico que tem vários motivos que fazem a pessoa procurar. Mas aqui a gente tem muito sim esse perfil de quem está querendo desestressar, de quem está às vezes não está se sentindo muito bem, está com uma autoestima lá embaixo, né? Uma baixa autoestima, às vezes está muito estressado com o trabalho. Então, o perfil da maioria das pessoas que vêm para cá para a Alegria Cigana é esse. São pessoas que estão querendo desestressar e querendo olhar para si, porque no dia a dia a gente deixa de fazer isso, né? E aí a gente fica toda Deu confusa. uma falhadinha. Você pode repetir para a gente, Andréia? Deu uma falhadinha essa última coisa que você falou. Sim, o que eu falei é que as pessoas procuram, a maioria das pessoas que vêm para cá, vem realmente querendo resgatar um momento para si, porque na correria a gente para de olhar para si, né? A gente se preocupa com outras coisas e deixa o resto de lado.
E quando você fala que a dança é democrática, que não tem idade, ela também serve para qualquer tipo de corpo? Precisa ter um corpo ideal para dança ou não? O Não, que você você acha, precisa Andréia? ter um corpo. Só isso, você precisa ter um corpo. Não tem distinção de altura, nem de peso, nada disso. O que, na verdade, a gente tem que observar? Eu vou te falar das duas formas, tá? Eu vou te falar tanto como professora, como aluna, né? Eu acho que, assim, como aluna, você tem que, ou como alguém que gosta de dançar, você tem que ver aquilo que mais te agrada. Começo de conversa. O que te agrada? O que te chama a atenção? Ah, e você pode dançar em qualquer lugar. Você pode dançar na sua casa, se você quiser. Se tem vergonha das pessoas, se tranca num quarto e vai dançar você no seu quarto, mas se dê essa oportunidade. E dança não tem essa de, é certo ou é errado, né? Lógico que quando você vai para uma escola de dança, você vai aprender a técnica da dança, né? E aí cada modalidade tem a sua técnica, o seu modo de movimentar o corpo. E aí o professor, aí eu vou te falar como professor. O professor ele vai olhar para aquela pessoa, para aquele aluno, primeiro, óbvio, tentar entender o que aquela pessoa quer da dança, né? E a partir dali ajudar aquela pessoa a alcançar o objetivo dela. Então, por isso que eu te digo, não tem limitação nem de idade, nem de corpo, todo mundo consegue fazer. Lógico que, vamos pegar como exemplo o balé, né? Se você começa o balé adulta, você tem que ter a consciência que dificilmente você vai ser uma bailarina clássica, porque para isso você tem que começar desde pequena, é um processo todo, né? Mas se você gosta do balé e quer movimentar o seu corpo, ou se você gosta da dança cigana ou da dança do ventre, tem mulheres que amam a dança do ventre e não gostam, assim, tem vergonha de fazer porque, é muito sensual, ou eu vou ficar com a barriga de fora, todo mundo vai olhar porque eu tô uma bainha aqui, um pneuzinho ali, né? E não tem isso, na verdade. Então, é legal porque é um ambiente para que as pessoas se descubram e sejam felizes. Né? Então não tem corpo necessário, não. Precisa de um corpo. Tendo um corpo e disposição já tá bom. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Não tem uma exigência Não, para não. dança. Eu me lembro que eu fui para dança em 2009 e esse contato com o espelho das salas e com esse contato com N corpos. Então tinha mulher gorda, alta, baixa, magra. Vou brincar aqui, azul, amarela, branca, rosa, de todas Exatamente. as cores. Então, assim, você percebe que é possível dançar, se ver no espelho e é possível você entrar em contato com N tipos de pessoas. E todas podem dançar, né? E todas podem movimentar o seu corpo. Isso é bem interessante. E é interessante, né, Cissa? Porque assim, nesse processo você se descobre também. Porque muitas vezes, dentro de casa, a gente se olha, mas não se enxerga. Né? Você olha rapidinho assim no espelho, mas você não presta atenção. E quando você está no processo da dança, você precisa prestar atenção no seu corpo, no movimento que ele está fazendo, e assim você vai criando um contato maior, né? E se conhecendo, e se reconhecendo, se descobrindo, por que não? É muito interessante, né? É muito legal esse processo da percepção corporal, né? Que a gente acha que é dono do corpo e quando chega na dança percebe que não. Você começa a mandar fazer movimentos e o corpo não obedece. É um corpo que está Verdade. meio enferrujado, É né? Então verdade. é bem interessante essa aproximação com o corpo. Sim, é uma descoberta realmente, né? Porque a gente vive no automático e não percebe. E aí quando você tem que programar ali para sua, mandar o comando para o seu cérebro para que ele possa executar aquele movimento, você percebe que não tem essa conexão, né? Você tá um pouco desconectada do seu próprio corpo. Eu acho que é isso que é uma das coisas mais legais, assim, na dança, que para mim foi uma coisa muito importante, me aproximou bastante de mim mesma, eu acho, né? E que realmente ajuda muita gente. Então, eu acho muito válido. E você percebe quais são os benefícios, tanto como professora como para as alunas? Você pode me dizer algum dos benefícios que a dança proporciona na vida das pessoas
que começam a dançar, independente da idade, independente do corpo? Olha, tem muita coisa para a gente falar. Assim, eu vou citar só alguns, né? Os que eu me lembro mais agora. Eu acho que assim, o maior benefício de todos é socialização. A pessoa ela está em contato com outras pessoas, ela está com novas amizades. Hoje em dia, mesmo nesse período que a gente está vivendo aí, né, nessa situação de pandemia, o que está acontecendo? Muita gente está fazendo aula online, né? Aqui, inclusive, nós mantivemos as aulas online para as nossas alunas, e aí estamos esperando para a gente poder voltar. Talvez o próximo mês já estejamos com aula presencial. Mas mesmo na aula online, funciona muito essa interação. Você está vendo a outra pessoa através da sala de vídeo, você está trocando ideias com ela. Então, isso faz com que a pessoa não fique sozinha, né? Fora isso, você tem questão de coordenação motora, que aí é que eu falo, que as pessoas falam assim, eu tenho duas mãos esquerdas. Não, não tem, você tem uma direita e uma esquerda, e você vai perceber isso, porque você adquire a coordenação motora, né? O seu corpo ele vai aprendendo. Você tem a questão de percepção auditiva, né? O seu cérebro começa a trabalhar, você começa a coordenar tudo. E aí uma série de outras coisas que você vai descobrindo ao longo. Fora, é lógico, que eu acho que acaba sendo um conjunto de tudo, pelo menos eu enxergo dessa maneira, segurança e autoestima. A pessoa ela se torna muito mais segura, muito mais, talvez pelo fato dela se conhecer melhor, ela se torna sim mais segura e com uma autoestima melhor. Acho que são os principais, assim, que eu posso dizer no momento. É bem interessante. Em relação à autoestima, é bem fato mesmo. Eu me lembro que eu ainda tinha questões de baixa autoestima quando eu comecei a dançar. Esse contato com outras pessoas, com montes de corpos diferentes, vou dizer assim, né? De vários tipos de tamanhos e cores e Sim, tudo mais, formatos, né? E aí não tem melhor nem pior, tem cada um com teu corpo. exato. Eu percebo que essa conexão com o corpo, essa parte de se conectar com o corpo, faz você se reconhecer, se perceber como pessoa, como mulher, você se reconhece as suas partes como bonitas, né? Então, é bem interessante que eleva mesmo a autoestima, sem contar que é uma atividade física. Então, também vai mexer na questão das endorfinas, das dopaminas, Muito. vai trazer aí hormônios do bem-estar e do prazer. É bem interessante. Sim, traz muito bem-estar. Eu acho que isso acontece com toda atividade física, né, Cissa? Mas vou te falar um pouco pela experiência que a gente tem aqui, tá? Muitas pessoas, elas sentem que elas precisam fazer alguma atividade, mas elas não têm o perfil de ir para dentro de uma academia fazer musculação, por exemplo. Ou elas não conseguem praticar uma outra atividade. E a dança, ela tem o benefício que ela é prazerosa por si só, né? Então, assim, a música te leva, te envolve. Então, você acaba praticando uma atividade física sem muitas vezes perceber. Não é algo como vou para academia fazer musculação. Não, eu vou para uma escola de dança dançar. E você está trabalhando da mesma forma, né? E lógico que com isso, como você falou, todas essas substâncias que fazem bem para o nosso organismo e que geram esse bem-estar. E aí, fisicamente falando, a gente tem melhora no sono, né? A gente tem, assim, muitas coisas que você, na postura, porque qualquer modalidade que você for fazer, vai te mostrar como que você deve colocar o seu corpo. E na maioria das vezes, dependendo ou por causa da correria ou do dia a dia, na maioria das vezes a gente está sempre assim, né, para baixo, olhando para baixo. E a dança não, ela te coloca na posição certa, né? Tem uma particularidade, assim, um exemplo meu. No caso de dança cigana, né? Eu comecei com a dança cigana e com o flamenco. E aí, a dança cigana fala muito isso, como o ventre também, né? É a postura, é o olhar, é o saber se posicionar. E eu era uma pessoa que eu era muito assim, eu não olhava para ninguém, eu não via ninguém, eu era extremamente tímida. Há alguns anos atrás, pensar que eu estaria aqui falando com você, nunca. Pensar que eu estaria dando aula, nunca. Ou nem fazendo, né? Então, realmente, conforme você vai
praticando e o professor vai te falando, olha, faz assim, faz assado, você vai treinando. E aí muitas vezes a professora falava, tem que olhar no olho da sua amiga para dançar, né? Olha na direção certa. Para mim era muito difícil, porque eu era muito fechada. E aí, com o tempo, você vai treinando. Nem que você tenha que sair na rua com óculos escuro para ninguém ver onde você está olhando. Lógico, é uma ilusão pra gente, né? Mas é um treino até você acostumar a andar com a cabeça no lugar certo, entendeu? Então, vai indo, vai aos poucos. No começo, você fica um pouco inibida, um pouco acanhada. Mas como você falou, você percebe que tem outras pessoas, que todas elas têm as suas dificuldades, estão ali lidando com as suas dificuldades corporais, né? Físicas, às vezes até emocionais. E aí você percebe que não é só você. Então você também pode, né? Eu acho que é mais essa linha que a gente procura trabalhar aqui no espaço, dar essa assessoria. Estou lembrando aqui do primeiro espetáculo que eu participei e de alguns outros. Eu fiquei alguns anos em algumas academias É, e eu me lembro que também tem um senso de união muito grande, muito, principalmente lá nos bastidores do espetáculo, de todo mundo se ajudando, e sim, é alfinete para lá, é maquiagem para cá. Então tem um senso de união muito grande, tem um senso de todo mundo cooperando para que o espetáculo saia bonito, sim. para que todo mundo faça o seu melhor, né? Então assim, tem roupa que arrebenta minutos antes de entrar no Alfinete palco, que tá aqui. todo mundo lá costurando, né? Alfinete. Então tem um senso também eu vou dizer, de amizade, de união, de estar junto em prol de um objetivo, né? Então de trabalhar em equipe. Sim, É muito legal. E às vezes a gente passava final de semana inteiro ensaiando, vários finais de semana ensaiando para o espetáculo no final do ano. Então tem um senso de união, tem uma dedicação também muito interessante, sim. Na né? verdade, é como você falou. As pessoas se unem, as pessoas ajudam umas às outras, e isso independente de modalidade, né? Desde o balé até o street dance, independente da modalidade. E até no caso de um espetáculo, por se passar tanto tempo ensaiando, tanto tempo torcendo para que aquilo dê certo, com certeza no final aquilo dá certo. Porque mesmo que uma pessoa se perca um pouquinho, a outra vai e ajuda ela a se encontrar. Então, é essa questão da socialização que eu acho que a dança tem, né? Essa união que talvez as pessoas até se surpreendam, porque normalmente você pensa assim, vamos pensar num outro segmento, né? Ou um mundo de modelo, ou de atriz, ou até mesmo de cantores. Um não gosta do outro, tem rivalidade. Não, não tem, né? Não tem, tem essa questão de união mesmo. Quebrou, vamos arrumar, tá nervoso, vamos se acalmar, entendeu? E assim vai. É bom que você já passou por isso, né? Você já teve essa experiência. Sim, sim. Eu me lembro da. Você está falando de umas coisas, eu estou lembrando lá do início. Em 2009 eu fui para dança por conta de uma enxaqueca. Eu já vinha fazendo tratamento há quase há um ano com neuro, sem sucesso. Nossa, E o neuro sempre pedia para que eu fizesse academia, alguma atividade física. E eu não me enquadrava nessa questão de ir para academia fazer musculação. Eu nunca me vi. Eu ainda falo que um dia eu vou pagar a academia para fazer um teste para ver se eu você vai gosto. pagar e não vai E aí, fazer. para testar, né? E aí, numa das consultas, o meu neuro, se eu não me engano, ele era árabe, muçulmano, alguma coisa assim. Ele tem um sobrenome esquisitão, Dr. Flávio. E aí ele falou, e dança? E aí quando ele falou, e dança, eu automaticamente lembrei de dança do ventre, porque a minha grande paixão é dança do ventre, né? E aí eu fui para a academia em 2009, uns 3 meses mais ou menos dançando, a minha vida mudou, porque o remédio começou a fazer efeito, o estresse começou a passar, e eu comecei a fazer amigos, eu comecei, às vezes até triste, você vai para a aula, chega lá, você dá É risada, você conta verdade. piada, Você você entra de um dança, jeito, você você sai distrai a de outro. cabeça. Exatamente. Então, assim, a dança, de fato, ela mudou a minha vida. Eu nunca mais tive crises de enxaqueca como eu tinha, porque eram crises horrorosas. Eu passava muito mal, eu não conseguia ficar com a luz acesa, eu não conseguia ouvir sons, eu não conseguia trabalhar, eu tinha muito enjoo. Era algo que me debilitava muito a enxaqueca. E era estresse.
né? Então a dança, eu sempre falo que a dança me salvou. Que bom! E é muito interessante, né? O quanto a gente pode, com uma atividade simples que é dançar, movimentar o corpo, mudar a nossa vida, né? Desestressar mesmo. Depois de um dia difícil de trabalho, às vezes complicado, tenso, você vai e dança, você meio que dá uma relaxada mesmo. Isso é muito bom. É nesse sentido que eu falo que assim, realmente transforma, né, as pessoas. E às vezes você nem percebe, você fala, é besteira, não é nada. Mas aquilo vai te mudando, te transformando, que você não se dá conta. Lá na frente você fala assim, nossa, como eu mudei. Né? Hoje eu olho para mim e falo, como eu mudei? Né? Como que eu era e como que eu sou hoje? Eu atribuo, sim, tudo isso, toda essa minha mudança à dança. Isso com certeza, né? E as amizades, né? As pessoas que a dança te traz também, você acaba entrando numa mesma sintonia, né? E aí, de repente, você vai mudando o seu foco. Então, melhora bastante a vida. Pelo menos para mim, melhorou. Eu tenho jargão, eu ainda não, né? Eu tenho amigas da dança e eu falo que quem a dança uniu, né? Nada separa. É Eu verdade. tenho amigos da dança, são pessoas que eu sei que eu posso contar. São pessoas que a gente não se vê todos os dias, não está se vendo sempre, mas sempre que se vê tem uma energia, vou dizer, muito boa. São pessoas muito sensacionais, são pessoas ímpares, maravilhosas, as amizades que eu fiz na dança. Então a dança trouxe muitas coisas boas para minha vida, não tenho dúvidas. Isso é maravilhoso. Como você falou, você não perde essas amizades. São pessoas que chegam para somar na sua vida. Né? Elas não têm essa competitividade, elas chegam, somam e aí isso tudo vai crescendo cada vez mais. Aqui mesmo no espaço existem assim, alguns casos. Eu sou meia boba assim para essas coisas. Eu fico observando as pessoas, né? Então muita gente assim eu já vi chegar aqui porque queria uma atividade, alguma coisa assim, e aí ou tímida ou não. E é muito gostoso você observar a evolução da pessoa no sentido de aflorar, né? O crescimento dela como pessoa mesmo. E aí você vê que passou um tempo, a pessoa ela tá falando mais, ela tá andando melhor, ela tá mais segura, ela tá conseguindo falar e responder mais as coisas que ela não fazia. Eu fico toda boba vendo isso, sabe? Mesmo que não seja aluna minha, seja aluna de uma outra professora, enche a gente de orgulho, né? Ainda mais porque, assim, como você já passou por um processo e você sabe o que aquilo te fez bem, quando você vê fazendo bem para uma outra pessoa também, aquilo meio que, né, aquece assim o coração da gente. Então é muito gostoso. A gente tem várias histórias assim aqui também. Muito interessante. O que mais que você gostaria de falar da dança? O que mais que você tem para compartilhar com a gente, para que as pessoas, de alguma forma, que ainda não despertaram para a dança, ou não despertaram para os benefícios da dança, de repente, às vezes elas estavam precisando só desse empurrãozinho. O que você acha importante falar para que a gente possa, de repente, plantar essa sementinha da dança, de bem-estar, de alegria, de união em outras pessoas? Olha, o que eu posso dizer é que assim, a gente estava falando da questão de você ir para uma academia ou não, né? A dança, ela também trabalha todo o corpo. Ela trabalha os músculos, então você tonifica músculo. Você pode relacionar, na verdade, associar ela a uma dieta. Se o seu problema, se a sua questão é eu estou acima do peso e eu quero perder peso. Tá, a dança vai te fazer emagrecer? Só ela não. Como nenhuma outra atividade física, né? Não adianta você ir para academia, ficar lá na esteira, não sei quanto tempo, e não regrar a sua alimentação, não regrar o seu sono. Você não vai conseguir emagrecer. Mas, se você associar a dança com outras, como posso dizer, fugiu a palavra da minha cabeça. Na verdade, é um conjunto. Posso complementar Outras o que você está atitudes dizendo? É assim, saudáveis. eu sempre acredito que não existe mágica, né? Não. Você não vai dormir de um jeito, tomou a pílula mágica e no outro dia você vai acordar de outro. Isso não funciona. Então, mais ou menos assim, o exemplo que eu gosto de dar é as pessoas que tomam comprimido para emagrecer. Sim.
Ela toma comprimido para emagrecer, emagrece 30 quilos, para de tomar, ganha 30, 40, 50, 60 quilos. É um negócio muito absurdo. Por que isso acontece? Porque não houve um processo. Né? E a dança também é um processo. Você não vai chegar hoje e já vai só ir amanhã dançando horrores. Não é assim. Qual que é o processo? Você precisa ter uma boa reeducação alimentar, você precisa ter outro tipo de atividade física, por exemplo, fazer caminhada, meditação, yoga, fazer qualquer outra atividade, ter uma boa alimentação, ter consciência da alimentação que você está comendo, ter essa consciência corporal, né? Porque às vezes você vê um bolo inteiro, você não precisa comer um bolo inteiro, você já Exatamente. comeu um pedaço, né? Então, na verdade, você vai trabalhar a sua mente, o seu corpo, né? O seu sono, a sua alimentação. Você vai trabalhar N situações, são processos. Não acontece da noite para o dia. São processos que aos poucos você vai conseguindo ter resultados. Isso, eu até abordei essa questão porque é muito comum, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu preciso emagrecer, então eu vim fazer dança. Mas como você falou, é um conjunto, né? São várias atitudes que estão ali interligadas, não dá, não é mágica, não tem como. E também tudo envolve dedicação, né? Então ela ajuda sim, ela ajuda no emagrecimento, tonifica os músculos, mas desde que a pessoa se dedique e faça também as outras coisas para contribuir para isso, né? Mas é muito interessante porque, como a gente estava falando, mexe com a autoestima e é isso mesmo. Quando a pessoa está nesse processo e ela percebe que ela, muito comum, está começando a fazer a aula, vamos supor num alongamento, uma coisa bem básica. Se a pessoa não está acostumada a trabalhar com o corpo dela, ela vai ter dificuldade, às vezes, para sustentar o braço numa certa posição por mais tempo, ou para abaixar e conseguir tocar o pé ou o chão, né? No começo tem uma dificuldade porque é normal, né? O corpo está parado. Quando você vai fazendo aula e você aos poucos consegue abaixar mais, consegue ficar com o seu braço um pouco mais tempo ali no ar, aquilo vai te dando tanta alegria e vai fazendo você se sentir tão bem que você passa a reparar em outras coisas também no seu corpo, né? A se arrumar de uma outra forma. Eu acho que dá uma sensação de poder, né? Vamos dizer assim, é uma sensação de Sim, poder mesmo. sim. Tem a questão de se arrumar também, né? Tem toda uma preparação. Eu me lembro de uma professora que ela falava assim, que a gente nunca dançava de qualquer jeito. Se a sua família chega na tua casa e fala, dança aí pra eu ver, você fala, não, não é assim. Eu vou colocar roupa, vou me maquiar. Tem todo é um procedimento, tem todo um processo mesmo, Sim, com né? Então, certeza. essa coisa do se maquiar. Então, com a dança eu também aprendi. Eu já sabia um pouco de maquiagem, mas é uma maquiagem um pouco mais diferente, dependendo da modalidade. Então você aprende a se maquiar, você aprende a se arrumar. Tem todo um processo, uma construção que você faz para aquele momento. Sim, Né? Isso é legal também. Isso é um autocuidado, isso é um carinho com seu corpo, com você, com seu cabelo. Né? Coloca, às vezes, dependendo da dança, adereços no cabelo. Tem toda uma questão com a roupa. Isso é muito você interessante. leva isso para a vida também, né, Cissa? Porque, pelo menos comigo, foi assim. Eu não tinha esse hábito de maquiagem. Não tinha mesmo. Máximo, máximo, um batom bem discreto, né? E aí, como você falou, você vai aprendendo, você vai para uma apresentação, e aí você percebe que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você acaba levando isso para o seu dia a dia também. Lógico, não uma maquiagem pesada, de espetáculo, nada disso, né? Você adequa ao seu ambiente. Mas você vai aprendendo, eu acho que a se gostar e a cuidar melhor de você. Tem alguma pergunta do Exatamente, é isso pessoal? mesmo. Que eu vi aqui até agora, não. Não, beleza. Pessoas, vocês querem fazer perguntas? Podem fazer perguntas, dúvidas. Não, Deixa eu ver se tem. acho que não. O Feliz, ele falou assim que o benefício mais importante para ele é a autoestima elevada. Exatamente, a dança eleva mesmo a nossa autoestima. É Sim, algo muito mágico, né? Não é só isso, mas é um autocuidado. É o que eu considero autoestima, né? Esse é meu isso. xodozinho, falar de autoestima. Eu amo falar de autoestima. A autoestima, para mim, no meu conceito, já há quase 7 anos estudando o autoestima, no meu conceito, você tem que conjugar tem que. Eu não gosto desse verbo, mas nesse caso eu vou falar dele.
Você tem que conjugar 3 verbos todos os dias, igual você toma banho, igual você toma café, igual você trabalha, igual você faz outras situações na sua vida. Então, o primeiro verbo é gostar. Você precisa gostar de quem você é. Você precisa gostar do teu corpo, do teu cabelo. Pode ser que tenha partes que você não goste. E você começa a pensar, eu posso mudar Exato. ou eu posso aceitar? Se dá para mudar, eu mudo. Se não dá, eu vou começar a olhar para este corpo com mais carinho. Então, é importante você gostar de você. Esse é o primeiro passo para ter uma boa autoestima. Então, você se tratar com carinho, né? E a autoestima não é só corpo, não Exato. é só aparência física. Às vezes as pessoas acham que a autoestima é só isso, não é. O segundo verbo é acreditar. Você precisa acreditar no seu potencial. Porque se você não acredita em você, que você é capaz, que você tem alguma habilidade, aí fica difícil, porque ninguém vai acreditar. Eu sempre falo que se você é um garçom inseguro, você vai segurar a bandeira tremendo, né? E todo mundo vai perceber. Então, você precisa acreditar que você tem qualidades. E o terceiro verbo é o respeitar-se e ser respeitado. Então, como é que funciona isso? Toda vez que você diz sim, querendo dizer não só para agradar alguém, você está se desrespeitando. Sim. E toda vez que alguém faz uma piadinha, faz alguma coisa com você, e você não fala para essa pessoa que você não gostou, que te magoou, que te desrespeitou mesmo de alguma forma, essa pessoa vai continuar fazendo e vai continuar te magoando. Então, Sim. você precisa se respeitar e se fazer respeitar. Então, a autoestima ela está muito envolvida com questões de excesso de timidez, a baixa autoestima com excesso de timidez, dificuldades no sentido de receber críticas, né? Então, você fica se comparando o tempo todo com o outro, você sempre acha que o outro é melhor que você nunca é capaz. Essa sensação gigantesca de incapacidade. Eu sempre falo, quando você se sente incapaz em algo, você precisa treinar. Vai estudar, vai treinar aquilo que você vai se sentindo Com capaz. Então, certeza. a autoestima é você olhar para você com carinho, você se perceber que você tem defeitos, que você pode melhorá-los e que você tem qualidades. E você precisa reconhecer isso. Né? Então, a dança ela vai ajudar porque você começa a fazer uma comparação, vou falar de comparação boa, saudável. Você começa a perceber que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo ali aprendendo a dançar. Uns talvez pegam mais rápido, outros não, mas está todo mundo ali com o mesmo objetivo, né? De aprender a dançar, de fazer movimentos, buscando o bem-estar. Então a dança ela proporciona isso. E é interessante porque nesse convívio, muitas vezes você percebe que aquilo que você acreditava que era um defeito, não é, né? Não é, é algo comum de se acontecer, é algo que qualquer pessoa pode passar, qualquer pessoa pode ter aquela dificuldade. E eu acho que no começo, o grande desafio é esse. Pensando numa pessoa, óbvio, a gente está falando do perfil de uma pessoa que está com baixa autoestima, que está procurando dança porque ela quer desestressar, não é uma pessoa que tem um perfil técnico, por exemplo, né? Estou falando de uma pessoa que busca a dança como uma terapia ou como algo que ela possa fazer para trazer prazer. Nesse caso, no começo, é um choque, né? Porque você realmente, como você falou, você tem que aceitar as críticas, você tem que persistir um pouquinho, você tem que deixar a vergonha de lado, né? Isso é aos poucos, não é da noite para o dia. E se a pessoa ela não insiste, muitas vezes ela pode chegar numa sala e falar, mas por isso que existem também até níveis, né? Que você coloca as turmas. Porque senão a pessoa vai olhar e falar, ela sabe dançar, eu não sei, então nunca mais eu vou voltar. Não, né? Ela chegou aqui sem saber também. Ela teve o caminho dela, o processo dela. Processo esse que você também pode passar e pode conseguir, né? Então são essas particularidades que eu acho que as professoras, de um modo geral, os professores, né? Não só as professoras, os professores de um modo geral, eles trabalham junto com os alunos, né? Eles vão percebendo, é feita toda essa percepção em relação ao aluno para que você consiga fazer com que cada um alcance o seu objetivo, né? Não precisa ser aquela coisa muito Muito bom. técnica, a não ser que a pessoa queira. Tem pessoas que procuram a dança porque são técnicas e querem só a técnica. Ótimo, isso é muito bom. Da mesma forma, traz os benefícios para ela. Mas aquela pessoa que não está buscando, ela pode saber que ela também pode dançar, ela também tem esse direito,
né? De vivenciar isso, de experimentar isso. E eu imagino também que não tem essa exigência aí de vocês, de uma pessoa que começa a dançar, uma pessoa que já está dançando há algum tempo, de ser uma pessoa que vai ser uma profissional que tem que estar exatamente, tem que ter todas as técnicas, tem que saber tudo na ponta do lápis, tudo de cor, o corpo tem que estar perfeito. Não, Eu imagino que vocês não têm essa exigência aí, é isso, não é? Não não precisa ser tem. uma coisa tão séria, não é que não é sério, mas não é uma coisa tão rigorosa pensando numa atividade, vou dizer, mais profissional. Exatamente. É nesse sentido que eu falo que ela é democrática, né? Porque você observando o aluno, observando o que ele procura, qual é o objetivo dele, você trabalha, na verdade, você está trabalhando para o aluno, para que ele se sinta bem. Então, não é possível isso para nenhum, eu acredito, nenhum profissional, nenhuma escola. Não é possível você exigir de alguém aquilo que você quer se a pessoa ela não tem ou ela não está pronta para aquilo, né? Eu acho que como profissional, você tem que ajudar aquela pessoa no caminho dela, não pedir ou exigir que ela dê um salto enorme para chegar no seu caminho. Então, pelo menos aqui no Espaço Alegria Cigana e em outras escolas também que eu conheço, a gente procura trabalhar dessa forma, né? Então, é essa questão de que, eu não comecei o balé quando eu tinha 5 anos, então eu não posso mais dançar. Pode. Se você tivesse começado com 5 anos e tivesse continuado até agora, provavelmente você seria uma bailarina técnica profissional do municipal. Se você não fez e você gosta, você pode. Vai trabalhar o seu corpo, vai trabalhar os seus sentidos, né? Você trabalha o ouvido, você trabalha a expressão corporal, você trabalha a sua criatividade dançando. Isso com balé ou com qualquer outra dança, né? A dança cigana, em específico, ela tem algo que trabalha muito feminilidade, assim como o ventre, né? A dança do ventre também faz isso, trabalha muito feminilidade. E aí você trabalha um outro lado da mulher, que realmente é essa descoberta. É a postura, é o caminhar, é o como olhar, sabe, como se posicionar. Assim como a gente fala, eu, pelo menos para mim, tem essa impressão. Quando a gente fala do flamenco, o flamenco é uma dança super poderosa, né? Você olha uma mulher dançando flamenco, ela é pura força e poder. Ela não é, dá a impressão que ela consegue, que nada consegue abalar ela, que ela está acima de tudo. E é técnicas que ela aprendeu colocar no corpo dela, fazendo a aula de dança. E que da mesma forma ela vai levar adiante também. Então, cada modalidade tem a sua particularidade aí. Bem interessante. Não tem nenhuma pergunta. O que mais que você gostaria de falar pra gente sobre a Nossa, dança? esse O que pessoal tá mais te muito encanta quietinho, na ninguém quer dança? saber. Podem fazer perguntas. Pode fazer pergunta, pode falar sobre suas experiências, quem quiser. Bom, desculpa, uma interferência aqui dentro. Imagina, fica tranquila. Eu vou falar um pouquinho. Você falou do flamenco. Outro dia eu estava parada na rua e dependendo da posição que eu fico em pé, eu começo a bater os pés de flamenco. Eu não fiz muito tempo de flamenco. O que mais me encanta no flamenco é a postura corporal. Tem toda uma coisa eu vou falar de rosto, de braços, de perna e mãos, e tem toda uma coisa de uma postura mesmo, e tem a jogadinha dos pés. Então, essa é a jogadinha que eu ainda lembro, que às vezes quando eu tô parada, eu fico me movimentando os pés. É muito engraçado isso. O Flamengo tem uma coisa muito marcante em relação à música também. Sim, As músicas têm muitas batidas, tem uma coisa também muito emocional, vou dizer assim, e a gente vai entrando em contato com coisas, com questões nossas também. É bem interessante, né? Bem essa coisa do introspectivo. sim, Deixa eu ver, ó, tem aqui. A dança é uma excelente atividade física e uma ótima ferramenta que melhora todos os aspectos biopsicossociais.
com certeza, né? A dança ela vai trabalhar não só a nossa questão física, como emocional, né? Social e tudo mais. É muito interessante. Sim, e você estava falando dessa questão, né? Não sei quanto tempo você não faz mais o flamenco, quanto tempo você está sem fazer dança, mas fica tão presente no corpo que às vezes você está parado, você está fazendo shime. Você tem que tomar cuidado para você não fazer o shime. Você escuta uma música, te lembra de um movimento. Para quem faz dança cigana, e isso é muito comum, porque eu já fiz várias vezes, se não tomar cuidado eu ainda faço, tá fazendo mãozinha. A gente fica tanto tempo treinando a mão que às vezes você está num lugar fazendo natação no ponto de ônibus, você está assim, né? Aí você se toca, você meio que para, porque aquilo vai entrando no seu corpo, vai fazendo parte. E assim é o pé do Flamengo, a postura. A postura eu acho que é o que você mais leva para a sua vida, além do cuidado pessoal. E o Flamengo ele tem isso, né? Você é imponente por si só. Você não é snob, mas você tem a sua imponência que faz com que as pessoas te respeitem só por você estar ali. Não é uma coisa forçada. É, eu fiz um pouquinho de Flamengo, eu vou contar um pouco da minha história. Eu fui mesmo por conta da dança do ventre, que é a minha grande paixão, tá? E aí, no caminhar, eu fiz um pouco de flamenco, fiz um pouco de dança cigana, fiz um pouco de yoga, fiz um pouco de pilates, então eu não conhecia nada disso, não fazia parte do meu mundo. Então foi um pouquinho mesmo que eu fiz um pouco de jazz, mas eu confesso que eu não tenho muita coordenação para jazz. Quando todo mundo já virou, eu tô pensando em virar, eu viro pro outro lado, eu sou meio destrambelhada, eu não tenho muita coordenação motora para jazz, não é a minha praia mesmo. Mas eu me lembro, sim, já faz bastante tempo que eu pratiquei essas danças. O árabe não, a dança do ventre é mais recente, mas as outras já faz bastante tempo. Mas fica, a consciência corporal fica. Você falando e algumas memórias começam ressurgindo na cabeça. Eu lembro da dança cigana como uma questão de uma mulher livre, Sim. dona de si e que faz o que quer, no sentido não é, né, não é gata borralheira nesse sentido, mas que faz o que quer e ela é dona deste corpo. Então ela tem uma postura muito de dona de si, uma mulher livre, né, uma mulher que sabe o que quer, né, uma mulher que dança, mas não é uma dança, vou falar, uma dança tão exótica, tão sensual, no sentido de ser sensual, é uma mulher mais, eu vou falar, recatada, mas né, ela tem a questão da roupa, né, de esconder as pernas, eu me lembro de algumas coisas assim, tem toda uma questão cultural que é muito interessante você estudar também, porque você aprende cultura cigana, você aprende culturas de outras danças do flamenco, árabe, é muito interessante isso também. Você acaba aprendendo como é que os costumes dessa cultura. E isso é essencial quando você vai aprender uma modalidade de dança que você tem atrelado a um povo, né? O jazz é um pouco diferente, a dança contemporânea é diferente, mas quando você vai para a dança árabe, para o flamenco, para a dança cigana, como algumas outras, você passa dentro da sala de aula, você está aprendendo a dançar, está aprendendo a técnica e você está aprendendo a cultura também. No caso da dança cigana em específico, esse cuidado ele é bem maior. Por quê? Existe toda uma tradição desse povo, né? Eles têm uma tradição, mesmo hoje em dia, com toda a modernidade, existem coisas dentro de uma família cigana que elas mantêm até hoje. Então, quando você vai aprender e representar um povo, você tem que ter esse cuidado também, né? Então, dentro da sala de aula, o professor ele procura passar isso. A parte da dança, a parte da técnica. No caso da dança cigana, algumas coisas místicas, porque o povo cigano é um povo místico. Mas tem essa questão de você saber como mostrar para o seu aluno ou para a sua aluna, porque existe também dança cigana para homem, né? A gente está falando muito de mulher, mas existem também os homens que dançam. Não são muitos, mas existem. E são ótimos. Eu acho que o homem, quando ele decide dançar, ele é um bailarino maravilhoso, até mais dedicado do que a mulher. Então, existe toda essa preocupação de você levar o conhecimento, de você mostrar o outro lado, de você ensinar a respeitar, porque muitas vezes a gente
tem um preconceito, ou distorce, torce o nariz porque não é assim. E aí quando você conhece, você percebe que não é nada disso. Que tem um universo que você, talvez por não conhecer, acha que não é bom, né? A mesma coisa na dança do ventre, que muitas pessoas, hoje já mudou isso, graças a Deus, mas um tempo atrás, as pessoas olhavam para a dança do ventre também com outros olhos, né? Como se fosse algo muito sensual, como se fosse algo muito vulgar. E quem faz dança do ventre sabe que não é nada disso. É um culto ao corpo, né? É uma dança que foi criada a princípio pelas deusas, para ser dançado pelos deuses. Então não tinha essa exposição de corpo que às vezes as pessoas acham que tem. Então, na sala você consegue passar isso, aprender isso. Bem interessante. Tem algo mais que você gostaria de falar pra Eu não gente? sei, eu sou suspeita para falar de dança, gente. Eu sou suspeita para falar de dança, porque é minha paixão, né? Na verdade, como eu falei, é algo que me fez muito bem, me faz muito bem até hoje, né? Me tirou, assim, da timidez, porque eu fui uma criança que nunca dancei quadrilha na escola. Nunca! Eu também! Eu não sei o que é dança Eu brigo com a quadrilha. minha mãe. Eu brigo com a minha mãe, que eu falo pra ela por que ela não insistiu, porque ela não comprou o vestidinho e me forçou a dançar. Eu era muito tímida. E ela falava que ela nunca sabia. Ela falou, você nunca pedia, eu não sabia que você queria dançar quadrilha, né? Então eu nunca dancei quadrilha e morria de vergonha. Eu também, assim, uma única vez a minha mãe conseguiu me fazer vestir de caipirinha. Eu me vesti. Ela conseguiu me levar até a escola, mas só. Não dancei e nunca mais me vesti. Então, hoje em dia é um salto muito grande, né? Hoje eu faço parte da companhia também e a gente faz apresentação. Então, quando eu me vejo em cima de um palco, eu falo, nossa, né? Como as coisas mudam. E é lógico que dá insegurança, você sempre fica nervoso, o que é natural, né? Você está ali para fazer uma apresentação para as pessoas, você tem a responsabilidade de fazer algo bonito, mas você tem coragem de fazer. Então, para mim, foi essencial. Acho que como para algumas pessoas o teatro, né? Tem gente que se encontra dessa forma no teatro também. Então, para mim, foi na dança. E eu acho que nesse período agora que a gente está passando, Cissa, não sei bem, assim, você acha que tem relatos melhores do que eu, né? Sobre essa situação da pandemia. Mas eu acho que ajuda muito, porque a gente está muito fechado ali dentro de casa, a gente está com medo, de certa forma, você não sabe se você sai, se libera tudo, mas você não sabe se pode sair, né? Algo que começou, que a gente achou que ia ser rápido, hoje já está aí há 5 meses. E a gente fica sem saber, né? Aqui, quando veio março, assim, nós tivemos uma festa no dia 14 de março, que foi uma festa flamenca que nós fizemos aqui. E aí depois, assim, até a festa ainda estava tudo bem. Fechou tudo uma semana depois. Então a gente falava assim, eu acho que vai durar uns 15 dias. Não, uns 20, não, um mês. Não, a gente está 5 meses, né? Então, no começo, a gente também não tinha nem as aulas online, porque estava esperando para ver como que as coisas iam ficar. E depois partiu uma necessidade das próprias alunas e das professoras, mas sim, você tem os grupos com as alunas, e aí você começa a perceber que uma está triste, a outra está muito preocupada, a outra está meio assim, porque. Então, vamos levar isso, né? Vamos interagir. Vamos tentar fazer com que pense em outras coisas nesse momento difícil. E aí a gente começou com as aulas online e deu muito certo. Assim, deu muito certo porque realmente eu acho que serviu como um respiro para muitas pessoas. E para os professores também. Né? Não é só para as alunas, porque os professores também sentem. Então, para nós também foi muito Sim, importante isso. E a gente vamos manter, vamos ver até onde isso vai. Mas a gente está morrendo de saudade do presencial, né? Isso com certeza.
contato, né? Contato físico. Eu falo que nós somos um país muito caloroso de abraços, de festas, de churrasco, e o contato físico é muito importante. Verdade. A minha experiência, a experiência que eu tenho, eu também imaginava que seria 15 dias, ia passar rápido, né? A experiência que eu tenho aqui dos pacientes no consultório, a experiência é que eles tiveram algumas crises, uns picos, mas conseguiram controlar. Então a gente viemos juntos os pacientes, assim, caminhando juntos nessa pandemia no online. A minha percepção de dança, muitas vezes eu pedi para eles para colocar uma música alegre para dançar, né? Depois do banho, no quarto. Pedi para alguns que moram em apartamento que tem escada em casa para subir e descer escada, já que não dá para caminhar, não dá para ir para academia, então sobe e desce escada para movimentar o corpo. Eu pedi para alguns ver aula de yoga na internet, né? E muita gente dando aulas aí aqui mesmo no Instagram. Então, eu pedi para eles tentar, dentro do possível, movimentar esse corpo. E eu sempre recomendo a música. Então, eu recomendo a música para relaxar para os ansiosos. Então, eu gosto muito de música clássica, música instrumental, sons da natureza, que isso ajuda muito quem é ansioso a dar uma relaxada. Uhum. E eu peço muito para, quando eles estão tristes, deprimidos, para escutar também. Não é que isso vai resolver todos os problemas, não vai. Mas isso vai dar um acalento no coração, vai dar um ânimo melhor. Então, coloca uma música animada, dança sozinho, né? Coloca um fone de ouvido e vai dançar, movimenta o corpo. E eu mesma fiz isso algumas vezes. Hoje eu vou dançar depois que eu tomar banho no meu quarto. Então, só de você dançar uma música, você já dá um up, né, no corpo, na vida. Não resolve todos os problemas, não é isso. Não estamos falando de mágica aqui. Mas já dá um ânimo para você pensar em possibilidades de se ajudar, de melhorar, de não deixar a peteca cair. Essa é a minha experiência pensando aqui no consultório com os pacientes. Sim, e é ótimo isso que você falou, porque, que nem você falou, vai para o seu quarto e dança, né? Não precisa saber executar um movimento perfeito, não precisa, né? A dança é o quê? É o seu corpo em movimento. Então, se você trancou lá, trancou entre aspas, porque se você não tiver vergonha de que as outras pessoas vejam, você pode fazer isso até na rua. Mas se não, se você é mais tímido, então faz no seu cantinho. Só movimenta o seu corpo, deixa o seu corpo fluir, né? Eu acho que esses momentos vão, principalmente no que a gente está passando agora, vai quebrando um pouco a tensão que a gente vive, né? E aí é que vai soltando. E a música, ela faz isso muito bem com a gente, independente do momento. Às vezes, aí eu vou te falar uma coisa minha, também um exemplo meu. Eu moro sozinha. Então, eu tô há 5 meses dentro de casa. Saio muito pouco, né? E aí você mora sozinha, você não tem nem com quem falar. Então, tem dias que, gente, não dá vontade de você fazer nada. Não dá vontade nem de você falar com você mesmo. Porque eu falo comigo, mas nessas horas não dá nem vontade. Liga um rádio. Eu ligo o rádio e aí eu deixo ele. Quando eu percebo, eu já tô cantando. Seja lá o que for que tá tocando. Porque parece que contagia, né? A música contagia, a dança contagia. Vai te trazendo uma leveza. E eu acho que são pequenas atitudes que a gente pode fazer no dia a dia aí para dar uma melhorada no ânimo. Exatamente, é isso mesmo. E a dança e a música pode ajudar. Muito, muito. Eu acho que ajuda muito. Pelo menos comigo, né? Eu estou falando mais como experiência pessoal. Comigo ajuda muito. Faz um alívio grande. Muito legal. Fala um pouquinho mais das modalidades. O nosso tempo já está quase acabando. A gente tem acho que menos de 2 minutinhos. Fala um pouquinho das modalidades. Fala o Instagram do espaço. Fala o endereço. Fala um pouquinho aí de vocês pra gente. Bom, o Espaço Alegria Cigana está pertinho do metrô Carrão. É fácil o acesso, né? Modalidades, nós trabalhamos com a dança cigana, com o flamenco, a dança do ventre, Roman Ravasi, que é o estilo de dança cigana mais da Turquia, Calbélia, que é o estilo de dança cigana mais da Índia, né? Trabalhamos com tribal fusion também, que é uma mescla de vários ritmos, flamenco, ventre e outras coisas que também eu acho que trabalha muito empoderamento feminino. E hoje nós temos as aulas online,
E estamos nos preparando para as aulas presenciais. Eu creio que agora, em setembro, nós vamos retomar. Lógico, com todos os cuidados, as turmas menores, mais espaçadas, né? A gente vai ter um intervalo maior para poder atender todo mundo, sem riscos. E o nosso Instagram tá aí, é Espaço Alegria Cigana, que é o mesmo do Facebook também, se vocês quiserem acompanhar. A gente costuma colocar muito no Facebook algumas participações dos alunos em eventos, quando eles querem participar. A gente não obriga ninguém a participar, mas às vezes tem alguns eventos, tipo festa do Tatuapé, né, festa no Paraíso, são festas beneficentes, os alunos, quando querem, a gente trabalha para que eles possam ir e se apresentar. E isso também traz uma grande evolução, eu acho, que para todos, né? É você ter coragem de você estar ali. E aí a gente faz sempre essa divulgação, tanto no Face quanto no Instagram, a gente coloca esses vídeos e a gente sempre divulga o que a gente está fazendo, os nossos horários de aula, algumas dicas, às vezes, importantes sobre roupa ou sobre alimentação, o que a gente achar que é importante nesse segmento, a gente está divulgando lá. Mas acho Então que tá, então sigam aí, Espaço Alegria Cigana. Quem tiver mais interesse em saber mais sobre as danças, busquem aí o espaço para eles esclarecerem as dúvidas. E eu quero te agradecer por obrigada. participar dessa live, por falar da dança, por falar um pouquinho de você, né? Por falar de algo bom e positivo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, porque realmente é o que eu falei, assim, eu gosto muito e eu não sei, a dança para mim foi algo muito bom, então eu espero que ela seja boa para as outras pessoas, né? Então você poder de alguma forma levar isso, mostrar isso é muito bom. Mostrar que é algo democrático, mostrar que todo mundo pode fazer, é ótimo, né? E tem uma frase que eu gosto muito que é assim, dance como se ninguém estivesse olhando. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer na vida, né? Não só na dança, mas eu acho que é isso que a gente tem que fazer na vida. Então, eu espero que fique essa mensagem Exatamente. pessoal. E quem quiser usar É a isso dança mesmo. literalmente para isso, estamos aqui. E quem dança é mais feliz. Eu gosto dessa, né? Quem dança é muito mais feliz. Movimentar o corpo, a alma, os sentidos é muito bom. É, É isso. Eu quero agradecer a todos pela participação. Quero agradecer você, Andréia, o espaço também, Alegria Cigana. E muito obrigada por compartilhar com a gente aqui sobre a dança, sobre os benefícios da dança. É isso. eu que agradeço. Qualquer coisa, estamos aqui para te dar Obrigada, dicas. gratidão. Gratidão. Beijo, Eita. Cissa. Boa noite, Boa beijocas. Tchau. noite.